A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, na sua casa, onde você estiver. Seja abundante em você. Não só a graça e a paz, como a alegria dele. Amém? Apesar desse confinamento que nós estamos vivendo esse ano, esse distanciamento do templo da igreja, da família, dos amigos, de tantas pessoas que a gente ama, da saudade que nós sentimos, algumas coisas não mudam, independente do que está acontecendo, independente do cenário. Você não ama menos ninguém por causa disso, não é? Você não deixa de ser quem você é, na sua essência, por causa disso. O Espírito Santo não deixa de ser Espírito Santo, a igreja não deixa de ser igreja, independente do que está acontecendo. E os propósitos de Deus não vão deixar de se cumprir, independente do que esteja acontecendo aqui fora. Amém? Prova de uma dessas coisas, uma situação, é Paulo. Paulo ficou confinado muitas vezes, não tão bem como nós, mas ele ficou preso por várias vezes, privado de ir à igreja. Ele não podia ir à igreja, ele não podia ir louvar com os irmãos, ele não tinha acesso, não tinha nem a Bíblia junto com ele, tudo lhe era tirado e ele ficava preso. Mas ele não deixava de ser igreja, ele não deixava de ter Espírito Santo. E a obra de Deus não era parada por causa disso. E ele continuava sendo luz onde ele era colocado. Aqui em Atos 16, eu quero ler com você, Atos 16, a partir do versículo 23. Fala assim: E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés num tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões e algemas de todos. Só até aqui. Ele louvando na prisão, depois de apanhar, quando tudo estava muito ruim, ele estava num dia péssimo. As circunstâncias eram péssimas, mas não dava para tirar o Espírito Santo dele, a paz que ele tinha, aquela paz que excede todo entendimento. A alegria que ele tinha, a paz que vem do Senhor. O Espírito Santo estava nele. E ele começou não só a cantar louvores, ele começou a adorar o Senhor. Ele estava adorando o Senhor, ele estava orando, ele estava amando o Senhor. Ele ergueu naquele lugar um altar de adoração ao Senhor. Ele fez daquele lugar igreja. E isso fez toda a diferença. E não fez diferença só para ele. Fez diferença em todo o ambiente que ele estava. Fez diferença nas pessoas que estavam em volta dele. Mesmo que as pessoas que estavam em volta dele não professavam a mesma fé. Não estavam cantando juntos. Não entendiam a grandeza do poder de Deus como Paulo entendia. Mas elas foram alcançadas pelo poder de Deus naquele lugar. Nós temos essa mesma oportunidade agora. Às vezes você aí na sua casa, onde você estiver, talvez seja só você que entende como é bom o poder de Deus. Mas através da sua adoração, do seu testemunho, outras almas vão ser alcançadas. Almas que talvez não fossem alcançadas, se não fosse a quarentena. Almas foram salvas naquela prisão, apenas porque Deus colocou Paulo naquela prisão. E assim agora também com nós. Que você adore o Senhor, adore de coração. Você tem a oportunidade aí na sua casa maravilhosa de adorar o Senhor com toda a liberdade, sem nenhuma restrição que às vezes nós temos dentro da igreja. Você pode ficar à vontade, você pode louvar 5, 10 louvores, adorar a Deus, se derramar aos pés do Senhor, na sua intimidade e se encher da paz do Senhor. Não apenas
subir a sua adoração, como também descer a paz do Senhor, a presença de Deus que transforma o lugar onde você está, com a sua adoração. Que você faça da sua casa, do lugar onde você está aí agora, lugar onde a presença de Deus chega, porque você está ali adorando ao Senhor. Porque você está ali erguendo onde você está, um altar de adoração ao Senhor. Que não sejam palavras da boca para fora. Adora ao Senhor, abre a sua boca, louva ao Senhor, se derrama aos pés do Senhor. E que toda a sua adoração, todo o seu amor, a sua fé no Senhor, que o Espírito Santo flua através de você e que todos onde você está, sejam libertos e sejam cheios e alcançados por essa alegria que a graça de Deus nos dá. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Esse seja o nosso prazer, de nós estarmos reunidos na presença de Deus, na presença do Senhor, como família, como igreja, individualmente, mas que a gente queira estar, que seja a nossa real vontade, nosso real desejo, porque foi para isso que nós nascemos, foi para isso que nós somos criados, foi para servir, para buscar a Deus. E nós sabemos que nós necessitamos e nós precisamos dele, e que nós podemos viver sem qualquer outra coisa, mas menos sem a presença do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.
de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Quem pode medir o amor de Deus? É um amor inexplicável, que Ele foi capaz de enviar o seu único Filho ao mundo sem pecado para morrer por nós, que somos pecadores, porque era nós que deveríamos estar naquela cruz. Mas Deus, Ele, pelo seu infinito amor, Ele enviou o seu único Filho para morrer no nosso lugar. Isso é uma prova de amor que você nunca vai ver, que nós nunca veremos. Só Deus é capaz de amar como Ele ama. Amém? Amém. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas.
a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Amém. Nós buscamos sempre glorificar, sempre buscar, independente do momento, de como estejam nossas vidas, porque é muito fácil a gente buscar quando está tudo bem, quando está tudo certo, mas é muito difícil, porque a gente é carne, confiar quando está dando tudo errado, mas que nós possamos aprender a acreditar e crer na palavra de Deus todos os dias, e buscando o reino dele, a sua justiça, em primeiro lugar. Ele já sabe de tudo que a gente precisa, e ele vai nos surpreender, e nada vai faltar. Nada vai faltar a sua mesa, a sua família, a sua vida, o seu trabalho, ou seja, lá no que seja o seu projeto. Desde que nós colocamos Deus nos nossos projetos, a gente pode ficar tranquilo e descansar. Porque se Deus está no meio da sua família, do seu casamento, das suas amizades, do seu trabalho, onde Deus está, as coisas acontecem como deve ser, de acordo com o que Deus quer e tem preparado para nós. Amém? Amém. Amém. Vamos agradecer. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse momento que nós podemos passar louvando, buscando mais a Tua face, mais a Tua presença, Pai. E nós te pedimos que o Senhor continue abençoando esse culto, que o Senhor continue falando às famílias, aos corações, que o Senhor continue se mostrando presente e tocando em nós a todo momento, Senhor, para que nós possamos cada vez mais sentir mais e mais de Ti, mais e mais da Tua presença, Pai. Porque tudo que nós necessitamos e precisamos, ó Pai, é a Sua presença, é sentir mais de Ti, Senhor. Que nós possamos cada vez mais ser cheios da Tua presença, da Tua glória. Amém, Senhor. É isso que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É muito bom ver o povo todo junto de novo, né? Louvando. Mas antes da mensagem, eu queria pedir para a nossa irmã Carol fazer a oração. A paz, meus queridos, tudo bem? Saudade de todos. Gostaria que hoje fosse um domingo daqueles que a gente está orando, louvando, brincando, se abraçando, todos juntos. Mas se a gente não pode, que o carinho e a união seja meio que a distância mesmo, só por pensamento. Mas Deus sabe do nosso coração e sabe o quanto que nós somos unidos, principalmente para glorificar o nome dele. Então, vamos novamente nos unir em oração pela palavra de hoje. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos orar. Senhor, eu te peço, Pai, pela palavra de hoje, abençoa a boca do teu servo. Senhor, que nada seja dito através dos pensamentos dele, mas que tudo venha através do Espírito Santo. Mesmo em meio a essa situação, ele vem se dedicado, não somente ele, como todos os outros que vêm trazendo a palavra, para que nós possamos ouvir, vem se dedicado à tua palavra, aos teus ensinamentos. Senhor, que tudo seja dito, fique no nosso coração e nós possamos levar durante a semana, exercer em nossas vidas ou então na vida do próximo. Mas que nós nunca esquecemos, nunca deixamos aquilo somente no domingo, somente na hora que a gente ouve, mas que nós possamos levar isso no nosso coração como aprendizado, como bênção, seja como o Senhor queira. Senhor, te peço, aproveitando a oração, pelas vidas que estão ouvindo as pregações, Senhor, abençoa cada vida, cada família, coloca os teus anjos ao redor de cada casa, que nenhum mal venha atingir a nenhum deles. Senhor, te peço em nome de Jesus que nós continuamos firmes, pois mesmo em meio a tanto caos, nós não deixamos de aprender a tua palavra e de louvar a ti. Senhor, te peço novamente pela semana, te peço por todos que estão ouvindo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de tudo, eu queria avisar que eu vou deixar a imagem final disponível para download, né? Para todo mundo que quiser pegar ela, não ter que ficar anotando, tirando foto da TV ou coisa e tal. Então, no final, a imagem vai estar disponível para quem quiser pegar. Além disso, eu peço para que você confie nessa mensagem, ok? Confie. Então, vamos lá. Existe um louvor da Cassiane que fala que Deus não rejeita a oração. Mas será que é verdade? Muitos louvores estão recheados de palavras lindas que mexem com as emoções, abalam os corações.
fazem chorar. Mas será que tudo que a gente ouve na música gospel é realmente bíblico? Você já parou para questionar se aquilo que você está ouvindo está de acordo com a palavra de Deus? Ou se você só gosta porque é algo que você deseja ouvir? Bem, o intuito dessa mensagem não é o de falar de louvor, mas o de apresentar situações em que a palavra de Deus diz que se você estiver em uma dessas situações, as suas orações não vão ser respondidas, por mais que você necessite da resposta. Não que Deus é impossibilitado de realmente te ouvir, mas orações às quais Ele não vai responder. Confie em mim. Não é uma questão de Deus responder com um não. É uma questão de que Ele não vai responder. Já deve ter acontecido com você. Ou seu filho te pediu alguma coisa que você achou tão absurdo que nem se deu ao luxo de responder, ou foi você que pediu alguma coisa para seus pais e eles nem sequer deram bola. O não responder de Deus significa que é um não? Sim, significa que é um não. Mas não é só um não. É um não no sentido de que nem sequer merece resposta, de tão absurda que é a situação. Confie nessa mensagem e acompanhe comigo a leitura do capítulo 1 da carta de Tiago, os versículos 5 a 7. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem e receberá do Senhor alguma coisa. A palavra me diz que aquilo que formos pedir ao Senhor, que peçamos com fé. Mas o que é fé? A famosa passagem da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, nos diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Fé é prova, é evidência. Não confunda eu quero com eu creio. Não importa o quanto você deseje algo, você só pode dizer que tem fé se você não tiver medo. Imagine a situação de apostar a vida do seu ente mais querido, ou a sua, de que aquilo é verdade. Você só toparia fazer isso se você tivesse a garantia de que nada daria errado. Isso é fé. E não, eu não estou falando para você apostar a vida de ninguém aqui, ok? Eu estou falando do sentimento. Apóstolos e mártires morreram e viram pessoas queridas morrerem diante de si, para não negarem algo em que acreditavam. Se você não tiver essa mesma convicção, essa paz diante de uma possível perda, então você não tem fé. Se você não sabe se tem fé ou não, então você não tem fé. A fé não admite dúvida. A fé não admite vacilação. A fé não admite hesitação. A fé não admite que você pare para pensar a respeito de alguma coisa. A fé é pura convicção, confiança e certeza. E a fé é necessária para a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E para a comunhão com Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Então, se não há fé para a salvação e comunhão com Deus, não importa que mais nada nos seja dado. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Nem o que pede em oração, nem salvação, nem intimidade com Deus. Se a fé não estiver no seu coração, nada disso você terá. E sendo assim, a palavra me diz que a oração do cético não é respondida. Então, confie nessa mensagem. Apenas confie. A segunda oração que não é respondida pelo Senhor
encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos do 10 ao 14, e diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que o publicano, e não o fariseu, voltou para sua casa justificado. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. A passagem fala a respeito de 2 pessoas que estão fazendo uma oração. O publicano, que derrama o seu coração ao Senhor em total humildade, e o fariseu, que, cheio de si, se acha merecedor das bênçãos de Deus, esbanjando soberba. E a palavra do Senhor nos diz que Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Que é uma citação do livro de Provérbios, que diz que Deus despreza os arrogantes, aqueles que zombam de outras pessoas porque se acham melhores do que elas. Sabe o que isso significa? Significa desinteresse, indiferença e repulsa da parte de Deus. É o que eu falei no começo, que Deus não responde certas orações. É como se a oração dos arrogantes não existisse diante do Senhor. Agora, imagina você, a personificação do amor, agindo dessa forma com alguém. O quão nojenta se torna essa oração aos olhos de Deus, para que Ele nem sequer a responda. Porque só há uma forma de orgulho que é bem vista aos olhos do Senhor, conforme o apóstolo Paulo fala na 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 30. Se devo orgulhar-me, que me orgulhe no que diz respeito à minha incapacidade. Ele dizia que o único motivo de orgulho que ele poderia possuir era o de saber que ele dependia de Deus. Seja por se salvar, seja para ter uma oração atendida, seja para qualquer coisa, o maior orgulho que devemos ter é o de estarmos nas mãos de Deus. Pois só dessa forma é que podemos ter as nossas necessidades atendidas, como no caso do publicano, que era a de ser justificado. E com isso, a palavra de Deus me diz que a oração do orgulhoso não é respondida. Então, confie nessa mensagem. Apenas confie. A terceira oração que não é respondida pelo Senhor está no livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 9, e diz: O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O verbo desviar não tem como ser passivo. Não dá para que você desvie sem que você faça uma ação. Desviar é ativo, ou seja, é necessária uma vontade consciente para executar a ação. Aquele que desvia, desvia de propósito, o que já era antecipado pelo apóstolo Paulo na sua 2ª carta a Timóteo, no capítulo 4. Porque virá o tempo em que não suportarão os bons ensinos, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade. São pessoas que se desligam da palavra de Deus e olham apenas para aquilo que agrada a si mesmo. O seu desejo não é o desejo de Deus. Agora, se o que a pessoa busca é aquilo que ela mesma quer, é a sua vontade, então com que motivo busca em Deus? Se for para buscar em Deus, que busque o que Deus quer.
se usasse o tempo dessa oração falha para buscar conhecer a vontade de Deus por intermédio da sua palavra, talvez nem tivesse a necessidade de fazer essa oração. O Senhor já se adiantaria à sua necessidade, já que aquele que busca, antes de tudo, o reino e a justiça de Deus, tem as suas necessidades supridas por Ele automaticamente. É o que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. O Deus encarnado foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém a quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima, conforme nos disse Isaías. E mesmo assim, ele morreu por amor. Mas apesar de tudo que ele fez, as pessoas continuam desprezando a palavra de salvação que ele deixou. Se não desejam sua palavra, se não querem a sua vontade, se não aceitam o seu sacrifício, o que os faz pensar que a sua oração será ouvida? De forma nenhuma. Tudo nesses será rejeitado. Assim como rejeitam a verdade e até a sua oração será abominável. Isso porque o seu coração não está na lei do Senhor. E dessa forma, a palavra me diz que a oração do negligente não é respondida. Então, confie. Confie nessa mensagem. Apenas confie. A quarta oração que não é respondida pelo Senhor está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 7. E ela me diz: E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Há duas formas de entender o que são vãs repetições: a mecanização e a similaridade. A mecanização é o que nós apelidamos de reza, uma oração decorada ou anotada, que é simplesmente recitada ou lida, muitas vezes sem que, ao menos, haja atenção às palavras. É o que muitos fazem com o Pai Nosso, repetindo e repetindo e repetindo, ignorando que o Pai Nosso foi uma oração modelo, para ser estudada e aplicada conforme a necessidade, e não apenas repetida. A similaridade é falar a mesma coisa sempre, só que de forma diferente. De uma forma muito absurda, seria como se eu dissesse assim: Senhor, abençoa a minha mãe, e abençoa a filha da minha avó, e abençoa a tia da minha prima. Pode parecer meio ridículo, mas muitas pessoas fazem isso, repetindo a mesma intenção, só que de uma maneira diferente, com palavras diferentes. E ficam tempos e tempos falando a mesma coisa na mesma oração. Resumindo, repetições vãs é falar sem necessidade. Há alguns exemplos na Bíblia a esse respeito. Um deles é quando Elias combatia os profetas de Baal, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, no início do verso 26. E tomaram o bezerro que lhe dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Outro desses exemplos, agora no Novo Testamento, está no livro de Atos, enquanto o apóstolo Paulo estava em Éfeso, no capítulo 19. Mas quando souberam que era judeu, todos, unanimemente, exclamavam em alta voz, por um período de quase 2 horas: Ó excelente Ártemis dos Efésios! As versões latinas dizem Diana, que é o equivalente romano de Ártemis, mas no original está Ártemis. Ainda assim, é algo totalmente diferente do que, por exemplo, aconteceu com Jesus no Getsemane. Evangelho de Mateus, no capítulo 26, nos conta que Jesus repetiu sua oração. E o verso 44 nos diz: E, deixando-os de lado, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. O palavras aqui é logos no original. Jesus usou o mesmo logos. E logos é uma palavra que tem um leque de significados enorme, mas que, no geral, o significado é de
raciocínio colocado em palavras, não só o de palavras em si. O que a passagem diz é que Jesus foi orar novamente com o mesmo objetivo, com o mesmo intuito, o mesmo motivo, mas em orações diferentes, em momentos diferentes. É o mesmo que Paulo orando mais de uma vez para que Deus o livrasse do emissário de Satanás, do espinho da carne. A mesma orientação de Jesus na parábola do juiz injusto, em Lucas 18, de 1 a 8, que é resumido por Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Orar várias vezes pelo mesmo pedido não é errado. Daniel orou 21 dias por algo que ele haveria de receber. Porém, ele jejuou em todos esses dias e a sua oração, com certeza, não era apenas repetir o que ele queria. A oração não respondida é aquela que não possui sinceridade, reverência e fé. Uma oração descompromissada, feita por fazer. E assim, a palavra de Deus me diz que a oração do falador não é respondida. Então, confie. Confie nessa mensagem. Confie nessa palavra. Apenas confie. A quinta oração, que não é respondida pelo Senhor, está no 3º capítulo da primeira carta do apóstolo Pedro, versículo 7, que diz assim: Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E eu sei que já teve esposa aí olhando para o marido. O que acontece é semelhante ao 7º dos 10 mandamentos, não adulterarás. O que deve ser observado aqui é o princípio do que é dito. Aqui, no caso, assim como no 7º mandamento, o que orienta o entendimento é o princípio de aliança. Aliança diz respeito à responsabilidade e ao compromisso, ou seja, a consciência do dever assumido e o esforço para cumpri-lo. E o nosso dever aqui é comparado ao do marido que deve honrar a sua esposa, referência ao que o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se doou por ela. E de que forma todos nós, inclusive os solteiros, podemos entender essa passagem? Pelo que se segue no versículo inicial, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Isso nos remete à carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 17. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E aí ele vai nos dizer em que consiste essa honra. Ela consiste em se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Nós participamos de sofrimentos parecidos ao de Jesus, para que não sejam impedidas as nossas orações. Mas muitos não querem participar das aflições. Muitos não correspondem à aliança que Cristo fez entre o ser humano e Deus, por intermédio do seu sangue. São como adúlteros, que querem se deleitar com o mundo e depois tentar tirar vantagem das promessas de Deus. Os benefícios da oração não são para esses. São para os feitos filhos, pelo espírito de adoção, condição em que permanecemos enquanto nossa fidelidade estiver de pé. Assim, a palavra de Deus me diz que a oração do infiel não é respondida. Então, confie. Confie nessa mensagem. Apenas confie. A sexta e última oração que não é respondida pelo Senhor está na carta de Tiago, no capítulo 4, no 3º versículo. E diz assim: E quando pedem, não recebem, pois pedem mal, para gastar em vossos deleites. A palavra usada no original aqui para deleites é hedonia ou redonei, e ela significa satisfação pessoal. A parábola do semeador, em Lucas 8,14,
vai nos dizer que os deleites nos sufocam. O entendimento é que cortam o suporte à vida e está intimamente relacionado com o pecado e com pessoas que se alinham fora do que é orientado pela vontade de Deus, caminhando para a morte espiritual. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, o apóstolo diz que os que assim vivem, tendo sua satisfação pessoal como objetivo, recebem a recompensa da injustiça, que não é outra senão o desligamento de Deus. E não poderia ser mais óbvio, afinal, o Filho unigênito de Deus abdicou de suas características divinas para habitar com a humanidade, a fim de nos garantir o direito de intimidade com Deus, que havia sido perdido com o pecado e a injustiça. O que faz pensar o ser humano que, sem abdicar das suas vontades, sua oração vai ser ouvida? O que foca em sua própria vontade só faz isso por não confiar que aquilo que Deus julga ser necessário é realmente todo o necessário. E isso fere o princípio do contentamento. Quando se ora para alcançar aquilo que Deus não deu, é porque já não se está satisfeito com o que se tem. Então estamos no território da cobiça. O último capítulo da carta aos Hebreus, no capítulo 5, vai nos dizer assim: vivam sem cobiça, de modo a estarem satisfeitos com o que possuem. Ele mesmo disse: nunca te deixarei, nem te abandonarei. Os que vivem e pensam apenas na sua satisfação pessoal são ostentadores, onde a aparência é sempre melhor do que revelar a realidade. São gananciosos, almejando sempre mais do que já possuem, ainda que o que possuem seja mais do que o suficiente. Querem sempre acumular cada vez mais e mais posses, sendo o restante sempre insignificante. São orgulhosos, só querem exaltar a si mesmo em atitudes de autoadoração. São idólatras, que fazem de si mesmo o seu Deus, amando mais a si do que qualquer outra coisa, superando até mesmo o seu amor pelo Senhor. E por fim, são falsos, enganando-se a si e aos outros, pois desconsideram a verdade de Deus e o sacrifício de Cristo, fazendo o seu eu o centro de tudo. Pessoas que colocam o seu bem individual acima do bem coletivo e acima até do reino de Deus. Não achem esses que, ao pedirem, serão respondidos. O Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 15, vai me dizer: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Por fim, então, a palavra de Deus me diz que a oração do egoísta não é respondida. Então, confie nessa mensagem. Apenas confie. E eu sei que você já deve ter percebido que o tempo todo eu estou falando em confie, confie, confie. Então eu vou mostrar o motivo disso. Agora fica fácil para você decorar os motivos de uma oração rejeitada, né? Que Deus abençoe a sua vida. Oremos. Amantíssimo Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, aqui, meu Deus, estamos mais uma vez diante de Tua face, meu Pai, e queremos agradecer, Senhor amado, em primeiro lugar pela salvação que temos na pessoa de Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Pai amado, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Agora, meu Deus, eu quero agradecer o meu Senhor pela vida do Teu servo, Senhor amado, o irmão Fernando, Senhor, o qual o Senhor tem usado poderosamente através da palavra, Senhor. Palavra, Senhor amado, que tem falado aos nossos corações, tem sido muito edificante para a nossa alma, Senhor. E, Senhor amado, eu não tenho nem palavra a agradecer pela vida desse Teu servo, que tem sido, Senhor amado, incansável na Tua obra, Senhor. Que ele continue, Senhor amado, firme e forte, Te buscando, Te servindo, se dedicando, Senhor Jesus, cada dia mais. E que, Senhor amado, ele possa continuar sendo um exemplo para todos. Todos aqueles que estiverem à sua volta, que ele continue sendo um exemplo, e que através da vida dele, como também dos demais irmãos,
possa conquistar muitas almas para o teu reino, através dos nossos testemunhos. Senhor amado, eu agradeço a Ti pela vida do irmão Fernando. Muito obrigado pela palavra, Senhor Jesus. Muito obrigado, agradeço de todo o meu coração. Tem sido palavras maravilhosas, palavras edificantes para a alma de cada um, e que nessa noite, cada um possa levar uma porçãozinha da sua palavra nos seus corações. Esta oração faça em nome de Jesus Cristo, que vive e reina, agora e para toda a eternidade. Amém, Jesus. Amém. Amém, Senhor. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com o teu povo e com todas as igrejas na face da terra. São as bênçãos que eu te peço, já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus.